Esconda suas bolas, porque Dandadan já está entre nós. É uma introdução ruim? Pra quem não entendeu nada do que eu acabei de falar, Dandadan é um mangá que acabou de ganhar um anime e estava sendo super aguardado, justamente por ter uma história um tanto quanto esquisita. E hoje a gente vai trocar uma ideia justamente sobre esse primeiro episódio de Dandadan. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não tem ideia do que se trata, Dandadan, de forma bem resumida, conta a história de um casal de amigos. Uma menina que acredita em espíritos, mas não acredita em aliens, e um garoto que acredita em aliens e não acredita em espíritos. E os dois, em meio de uma briga, resolvem fazer uma aposta de que de fato o que eles acreditam existe. E a menina então tem que descobrir se existe aliens e o menino tem que descobrir se existe espíritos. E para isso a menina vai num prédio abandonado e o rapaz vai em um túnel amaldiçoado. E obviamente que dá tudo errado para os dois. A menina acaba sendo abduzida e o rapaz acaba sendo possuído por um espírito. Mas o melhor de tudo é que esse rapaz acaba perdendo as bolas. É isso mesmo, o One Piece dele foi pego pela vovó Turbo, o espírito o amaldiçoou, e os dois agora têm que se juntar, unir forças para recuperar as suas bolinhas de gude. Obviamente que a história do mangá como um todo é bem mais do que isso, do que ficar em busca do One Piece do garoto. Mas é só para você ter uma noção de mais ou menos como começa e do que se trata, já que os dois desenvolvem meio que poderes e acabam tendo que lidar com espíritos e aliens que vão incomodando aí pela frente. A história é um shonen, mas eu tenho que confessar para vocês que eu acho que ele é um pouco disruptivo pro meio dos shonens. Eu não li muito do mangá, mas pelo que eu li é uma história super legal, divertida e sem tanto aquele lance de ficar tendo poderes e enfrentando inimigos muito fortes. A história é um pouco mais à torta direita, meio jogado, um monte de coisa nonsense acontecendo ali, meio surreal mesmo. O cara tava meio chapando o coquinho quando escreveu Dandadan, o que é uma coisa muito legal, já que sai um pouco do nosso padrão que a gente tá acostumado de ver. Porque, pelo amor de Deus, né, gente, já deu de anime estilo Dragon Ball e também de Isekai, porque toda vez que você vai atravessar a rua, você vê alguém tomando um caminhão branco e um Isekai novo se surge. Apesar de Dandadan ser publicado na Shonen Jump, ele é um pouco mais maduro, não é um anime tão focado para um público infanto-juvenil ou adolescente. Ele, de fato, já vai trazendo uns temas um pouco mais pesados. O anime me lembrou muito Chainsaw Man, tanto na estética quanto no nível da história, o vocabulário, o relacionamento entre as pessoas, mas ainda assim um pouco mais leve. Chainsaw Man eu acho que é bem mais pesado e bem mais forçado, relações envolvendo o tchufu-tchufu, né? Enquanto no caso de Dandadan, aparentemente isso aí é mais para fazer piadas, brincadeiras e fazer humor em torno do tema, e não ser o foco do protagonista, como no caso do Chainsaw Man. E aproveitando, falando dessa questão do Chainsaw Man, quando eu assisti o primeiro episódio, eu tive muita sensação de que era uma animação do mesmo estúdio de Chainsaw Man, mas eu tava errado, é da mesma galera que fez o Devil May Cry Baby, é um outro estúdio, nada a ver, mas porque você vê que na estética, tanto na abertura, animação de abertura, quanto na animação do anime, tem um pouquinho dessa pegada do Chainsaw Man, e uma coisa menos 3D, sabe? Uma coisa um pouco mais traço à mão, não no sentido que obviamente ele tenha sido feito à mão, mas na ideia de que é mais poluído o traçado, ele tem um pouco mais de identidade, porque se a gente parar para dar uma refletida aí, a maioria desses animes que vem saindo hoje em dia, que tem saído hoje em dia, eles têm tanto 3D na veia deles, tanta computação gráfica, que eles não têm nem identidade, eles não têm identidade. Por exemplo, uma das coisas que me fez ficar completamente apaixonado em Tower of God, da primeira temporada, foi justamente a estética, o traçado do anime. E quando a gente chega na segunda temporada, cara, vira mais um 3Dzão genérico ali, que depois os caras colocam ali, né, uma técnica para ficar 2D e, né, você entendeu, né? Fica meio, mais do mesmo. Então, na minha opinião, esse já é um ponto fortíssimo pro lado de Dandadan, essa questão da identidade do traçado, sem falar do roteiro completamente absurdo e nonsense,
que inclusive é bem fluido. Logo no primeiro episódio, o autor conseguiu colocar bastante peso dramático no background dos dois protagonistas inicialmente, tanto o porquê que cada um faz o que faz, acredita no que acredita, e até para poder criar um laço entre eles, mesmo que esse laço seja um pouco nonsense. Imagino que se você tá aqui, provavelmente você já assistiu, e se você não assistiu, é um spoilerzinho bem de leve, mas só para você ter uma noção do que eu tô falando, a protagonista, ela acaba que é apaixonada num ator japonês, e ela quer arranjar um namorado que seja parecido com o ator. E justamente o nome do ator é o nome do nerdola amigo dela. E ela acaba ficando meio tipo apaixonadinha por ele, sentindo uns negocinhos só pelo nome do cara ser igual ao do ator. Tipo, qual a lógica disso? Não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo é muito engraçado e muito legal acontecer. Você fica tipo, nossa, what the fuck? Por que, mulher? E aí, inclusive a construção desse momento, quando ele fala o nome dele, as coisas explodem no final, meio estilo Power Ranger. Tem vários detalhes ali do absurdo, um negócio meio dadaísta, né? Engraçado falar dandadan e dadaísmo, porque acaba que a coisa bate um pouco no absurdo. Então, na minha opinião, acaba que isso é um dos grandes fortes do anime. Não vá assistir dandadan esperando que você vai encontrar um shonenzão comum, um One Piece da vida, Dragon Ball na vida, e nem um romancezão tradicional, porque tem uns traços de romance ali dentro, e divertido, e engraçado, muito focado no humor, que na minha opinião isso é genial. Esse primeiro episódio foi muito similar ao do mangá, teve poucas alterações, algumas alterações eu acho que eles fizeram mais para poder tentar dar um pouco mais de drama e de peso nas cenas, principalmente na cena em que ela foi pega pelos aliens para forçar um pouco mais ali a situação, o perigo, mas ao mesmo tempo que conseguiu ser bem fluido e não tirar nada que pudesse ser muito relevante do mangá, exceto pelo fato justamente de você saber quem que é o cara que a personagem, a protagonista é apaixonada, que no caso, é igual eu comentei mais cedo, é o fato da protagonista ser apaixonada em um ator japonês ali, só pra você se contextualizar porque que ela queria tanto um cara que fosse tão parecido com alguém que é citado e que a gente não tem noção de quem que é. No mangá, obviamente, tem uma explicação, né, uma nota de rodapé explicando quem que é o cara. Então, se você quiser já começar a ler os próximos capítulos de Dandadan, no quiser esperar, né, a próxima semana, esperar o próximo episódio da Dandadan, você pode ler o mangá que, tipo, você não perdeu nada. Inclusive, pelo que eu entendi, ele vai ser semanal, ou seja, toda semana vai ter um episódio de novo pra gente trocar uma ideia aí, o que eu acho que é uma coisa bem legal. Eu, particularmente, sou grande fã desse conceito de serialização de um episódio por semana, justamente para você criar ansiedade pra semana seguinte e você poder trocar uma ideia, conversar, especular coisas. Muito melhor, na minha opinião, do que esse lance de maratonar a série igual o estilo Netflix faz. Inclusive, se você quer assistir Dandadan, ele tá disponível tanto na Crunchyroll quanto na Netflix. Então, qualquer um dos dois serviços que você tiver, você vai ser contemplado e vai poder assistir numa boa. Provavelmente você vai encontrar também nos meios alternativos. Então, só segue seu coração e assista, porque na minha opinião ele tá muito bom. Eu tô me segurando aqui, inclusive, para não dar spoiler para vocês, envolvendo a avó da protagonista, que é muito legal. A interação daqueles dois, os dois carinhas lá, é super divertida. A dinâmica entre eles. Tem um fundo de amizade ali, não tão 100% amor, e um negócio meio oculto. Eu não sei explicar muito bem, mas é muito divertido. Eu tenho certeza que à medida que os próximos episódios forem vindo, você vai gostar bastante. Então agora eu quero saber de você, se você assistiu, o que você achou desse episódio, se você leu o mangá, o que você achou dessa adaptação, das paletas de cores bem legais que tem ali, conseguiu ou não trazer à vida a loucura que é Dandadan no anime. Pra mim conseguiu, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Não esquece de comentar aí se tá ansioso pros próximos episódios, se você não viu, se você ficou com vontade de assistir a partir de agora. E se você quiser, os mangás já estão sendo publicados no Brasil pela Panini e eu vou deixar o link aqui embaixo pra você que quiser comprar. Lembrando que se você comprar com o meu link da Amazon aqui embaixo, você vai estar inclusive ajudando o canal, beleza? Então, se curtiu, já vai dar uma corridinha lá, cola na Amazon e leva pro seu mangá pra casa, porque eu tô querendo o meu também. Um beijo, um abraço nesse coração, até a próxima e fui!